No ano de 1971, no pequeno povoado de Marabinha, nasceu uma menina chamada Marli. Ela veio ao mundo em uma casa simples de barro, no interior, onde a vida era difícil e tudo precisava ser conquistado com esforço. Desde cedo, Marli cresceu em uma família grande, com 11 irmãos, e aprendeu que a rotina não era feita apenas de brincadeiras, mas também de responsabilidades do dia a dia. A infância dela não foi muito marcada por momentos de diversão constantes. Ela ajudava como podia, fazia pequenas tarefas e ia aprendendo cedo o valor das coisas simples da vida. Dentro de casa, Marli sentia que o carinho nem sempre era demonstrado da mesma forma para todos. Não porque não existisse amor, mas porque, na visão dela quando criança, isso parecia acontecer de um jeito diferente. E como acontecia em muitas famílias daquele tempo, os irmãos também brincavam bastante entre si. Em algumas dessas brincadeiras, eles falavam que Marli era adotada, diziam que ela era cigana e faziam comentários só para tirar onda, como era comum entre irmãos naquela época. Naquele tempo, Marli era apenas uma criança, então algumas dessas coisas mexiam com a cabeça dela e faziam ela pensar, sentir e até se questionar. Mas hoje, com mais maturidade, ela entende que tudo aquilo fazia parte das brincadeiras de infância e da forma como as crianças daquele tempo se comunicavam entre si, sem a mesma noção que existe hoje. Mesmo assim, Marli crescia seguindo sua vida, aprendendo com tudo ao seu redor e se tornando aos poucos uma mulher forte, moldada pela simplicidade e pela realidade do lugar onde nasceu. Na juventude, Marli conheceu um jovem do povoado de Tucum, chamado Milton Paulo dos Santos. Aos poucos, ele começou a fazer parte da rotina da casa, aparecendo com frequência e muitas vezes ficando por lá durante a noite. Entre conversas simples, convivência do dia a dia e a vida tranquila do interior, os dois foram criando um vínculo que foi crescendo naturalmente. Os presentes entre eles eram simples, mas cheios de significado, até que um dia Milton lhe deu uma mala. Não era apenas um presente, era um símbolo de futuro, de vida juntos, de sair dali e construir algo novo. Com o tempo, o namoro foi crescendo e se fortalecendo, e com apenas 16 anos, Marli tomou uma decisão marcante e saiu da casa da mãe para morar com Milton. Foi ali que Deus abençoou o casal com o nascimento do seu primeiro filho, chamado Leonardo, o primeiro filho de Marli e Milton. Um momento de alegria, de amor e de esperança chegando naquela família. Mas, junto com essa felicidade, também veio a dor. Com apenas 8 meses, o pequeno Leonardo ficou doente e Deus o recolheu. No dia do enterro, o silêncio era pesado, o coração apertado e a despedida foi difícil demais de suportar. Marli e Milton tentavam se manter de pé, diante de todos, segurando a dor como podiam. Mas quando chegaram em casa e o silêncio tomou conta de tudo, eles olharam para os brinquedos espalhados e para as roupinhas pequenas ainda guardadas, e naquele instante não aguentaram. Desabaram no chão, juntos, em um choro que parecia não ter fim. Depois de um tempo, a vida seguiu, mesmo com as marcas deixadas pela dor. E então, em 1989, a família recebeu uma nova bênção. Nasceu sua primeira menininha, chamada Liliane. Um momento diferente, cheio de emoção, porque mesmo depois da tristeza, a vida voltava a florescer dentro daquela casa. Liliane chegou trazendo um novo sentido, um novo começo, um motivo para Marli e Milton voltarem a sorrir aos poucos. E aos poucos, a casa que antes carregava silêncio e saudade foi sendo preenchida novamente com vida, com cuidado e com amor. Marli, agora mãe de uma menina, seguia sua jornada aprendendo a se fortalecer, carregando tudo o que viveu, mas também se apoiando no presente e no amor que ainda estava sendo construído dentro da sua história. Em 1991, nasceu sua segunda menina, chamada Laís, uma criança que chegou em um período muito difícil da família. Na verdade, Laís já nasceu quando eles moravam em Porto Real do Colégio, em meio a muitas dificuldades do dia a dia. Desde o começo, a vida já era bem apertada. Muitas vezes faltava leite, faltava comida, e o jeito era improvisar com o que tinha em casa. Em alguns dias, a alimentação era simples, como um mingau de farinha com água, feito apenas para sustentar a criança. Mas era assim que a família ia se virando dentro da realidade que tinha.
Logo depois, veio a terceira filha, chamada Tatiane. Nessa fase, a família já morava em São Sebastião. Foi também nesse período que Marli começou a ter mais contato com a igreja. Certo dia, algumas pessoas da igreja chamaram ela e Milton para irem participar de um culto. E ela respondeu de um jeito simples, meio indecisa: "Vamos!" Mas naquele tipo de resposta de quem vai, mas não vai com muita certeza. Eles foram. E durante o culto, no final, fizeram um apelo, perguntando quem queria aceitar Jesus. Milton levantou a mão. E Marli, sem entender muito bem o que estava acontecendo, levantou junto com ele. Ela não tinha compreensão ainda do que aquilo significava de verdade, mas seguiu o momento. Depois disso, começou uma rotina da igreja de visitar as casas e ir de porta em porta convidando as pessoas para os cultos de domingo. Uma pessoa da igreja comentou com Marli que o pessoal costumava sair para evangelizar, batendo de casa em casa e anunciando a palavra. E Marli respondeu que se eles fossem bater na porta dela, ela ia fingir que não estava em casa. Até que um dia, eles bateram na porta da casa dela, e ela abriu. E eles explicaram com calma o que era realmente seguir a Cristo, o que significava ser cristão, e começaram a conversar com ela de forma mais clara. Ali, Marli entendeu de verdade o que aquilo representava. Ela abandonou o fumo e nunca mais voltou a usar. Nesse mesmo período, a família também passou por muitas dificuldades. Muitas vezes, ela ia para a igreja levando as 3 meninas em um carrinho de mão, no meio das lutas do dia a dia. E durante os cultos, enquanto Marli estava participando, as crianças acabavam dormindo embaixo do banco da igreja, cansadas da rotina simples e difícil que viviam. A partir desse momento, muitas coisas começaram a mudar na vida dela. E foi nesse ponto que começou uma nova fase da sua vida, o início da sua caminhada e transformação com Deus. Em outra fase da vida, a família já estava de volta ao povoado de Marabinha, onde começaram a construir um novo lar, recomeçando mais uma vez em meio às dificuldades e às mudanças que a vida foi trazendo. E foi nesse período que veio o caçula, chamado Taciel, mais um filho que chegou para completar a família, trazendo novamente novos desafios, mas também novas responsabilidades dentro daquela história que seguia sendo construída aos poucos. Com o passar dos anos, os filhos foram crescendo, cada um tomando seu próprio rumo e seguindo suas vidas. Nesse meio tempo, a família também foi aumentando, e veio o primeiro netinho, chamado Jonatas. Um novo ciclo começava dentro da história da Marli, agora também como avó, vivendo mais uma fase da vida. Marli se tornou uma mulher muito batalhadora, guerreira, de muita força e resistência, que enfrentou dificuldades desde cedo e nunca deixou de seguir em frente. Sempre trabalhou duro, cuidou da família e mesmo com todas as lutas, manteve sua caminhada com firmeza. Uma mulher simples, mas de muita determinação, que construiu sua história no esforço, na fé e na persistência do dia a dia. Marli nunca deixou faltar nada para os filhos. Sempre correu atrás, nunca esperou apenas pelo marido, mas também fazia a sua parte com muita força e dedicação. Quem conviveu de perto lembra bem quantas vezes ela acordava cedo e era vista fazendo salgados para vender para a firma na BR-101. Outras vezes ia até Caruaru comprar roupas para revender. E quando podia, sempre trazia alguma coisa simples, um presente para cada um dos filhos. Os domingos também ficam na memória. Os almoços eram sempre cheios, mesa farta, comida para muita gente, como se nunca faltasse nada dentro daquela casa. Mas só Deus sabe o que muitas vezes ela carregava por dentro. Ela gostava de manter a casa sempre arrumada, com tudo no lugar. Uma estante bem decorada, com flores, taças, alguns quadros de fotos e enfeites que deixavam o ambiente sempre bonito e acolhedor. Marli também sempre foi de aconselhar os filhos, falando para o bem deles, mesmo quando muitas vezes não era ouvida. Mas o tempo passou, e hoje muitos reconhecem. Aquele famoso "eu te avisei" tinha um motivo. Talvez nem tudo tenha sido perfeito. Talvez, como mãe e filha, também tenham existido falhas. Mas o amor sempre esteve presente. Hoje, com o passar dos anos, o que existe entre mãe e filhos vai além de tudo isso. Existe um vínculo,
uma amizade, uma conexão forte de família. O tempo foi passando e a família foi crescendo ainda mais. Veio sua segunda neta, chamada Laiane, trazendo mais alegria para dentro da família e mais um novo ciclo na vida de Marli como avó. Nesse mesmo período aconteceu também um momento importante, o casamento de Tatiane, um dia especial de união e celebração em família, que marcou mais uma etapa dessa história. E desse casamento veio mais uma neta, Samile, aumentando ainda mais a família e trazendo novos sorrisos para todos. Foi nessa fase que Milton começou a sonhar com algo novo. Ele colocou na cabeça a ideia de construir um restaurante. E assim, em 2014, começou a construção desse projeto, dando início a mais uma mudança na vida da família, mais uma etapa sendo escrita dentro dessa trajetória. Ele construiu o restaurante e, depois de pronto, fez a inauguração. E quem passou a trabalhar nele foram os próprios filhos, Laís, Tatiane e Taciel. O restaurante virou parte da rotina da família, um lugar onde todos se uniam para trabalhar e seguir a vida juntos. Os anos foram passando, a vida continuava seguindo seu rumo. Até que, em um determinado momento, Laís veio para São Paulo. E foi aí que tudo começou a mudar na história da família. E uma nova fase completamente diferente começou a se desenhar a partir dessa decisão. No final de dezembro, Milton veio para São Paulo. Ele conheceu a cidade, gostou da oportunidade e começou a pensar em uma nova possibilidade de vida. Foi aí que decidiu, iria alugar o restaurante e tentar recomeçar em São Paulo. Em maio de 2018, Marli também veio para a cidade. Ela conheceu o novo ambiente, viu de perto essa nova fase e também gostou do que encontrou. E então, em julho de 2018, o casal já estava os dois em São Paulo, juntos novamente, iniciando uma nova etapa. Uma oportunidade que o Senhor deu para começar tudo de novo. Uma nova história diferente, uma história melhor, uma vida diferente. Ali começava uma nova história sendo construída, em um lugar diferente, com novos desafios e um novo recomeço para a família. Dentro de toda essa história, de todos esses momentos vividos pela família, vieram também mais bênçãos ao longo do tempo. Chegou o netinho chamado Luiz. Depois veio a pequena Emily, em um momento muito importante, marcado e também sensível na vida da Marli. Algo que até hoje ela comenta, relembra e dá testemunho, porque foi uma grande vitória não só para a filha dela, mas também para ela. Depois, a família foi crescendo ainda mais. Veio também a netinha Maria Yasmin, filha do caçula, e logo depois a pequena Maria Clara, também do filho caçula, trazendo mais alegria e continuidade para a família. Resumindo toda essa trajetória, as bênçãos da Marli são seus filhos, Liliane, Laís, Tatiane e Taciel, que geraram a nova geração da família, seus netos. Entre eles estão Jonatas, Laiane, Samile, Luiz Davi, Emily Vitória, Maria Yasmin e Maria Clara. Uma família grande, construída ao longo do tempo, marcada por lutas, recomeços e também por muitas bênçãos que vieram ao longo da caminhada. Hoje, essa homenagem é para demonstrar o quanto reconhecemos o quanto você é uma mulher guerreira, forte e corajosa. Uma mulher que enfrentou dificuldades, superou fases difíceis e hoje consegue olhar para trás e enxergar cada vitória, cada livramento e todas as bênçãos que o Senhor concedeu ao longo da sua vida. Uma história construída com luta, esforço, fé e amor pela família. E hoje, com tudo o que viveu, você não é apenas lembrada pelo que passou, mas pelo que se tornou. Uma referência dentro da sua própria família. Alguém que deixou marcas de cuidado, dedicação e força. Queremos te homenagear e desejar um feliz Dia das Mães, com todo amor, carinho e gratidão. Que Deus continue te abençoando, te dando saúde, paz e muitos anos de vida, para continuar vendo sua família crescer e seguir no caminho certo.